Olá, pessoal do terceiro ano. A gente vai gravar para vocês agora a 23ª aula de filosofia sobre o módulo 23 da apostila, tá? Gente, esse módulo eu já usei para fazer a atividade de vocês do segundo bimestre. E agora a gente vai falar rapidinho a respeito da relação de Heidegger com o nazismo e o que isso contribuiu para que a filosofia legada de Heidegger fosse, assim, os preceitos filosóficos de Heidegger ligados ao ser e a importância que ele deu ao povo alemão, né, ao Volk alemão, durante o período nazista, após se associar ao partido nazista de Adolf Hitler, o tanto que isso abalou a credibilidade nos preceitos filosóficos deixados por Heidegger. Muito bem, gente. Continuando o módulo 22, a gente sabe que Heidegger sucedeu Husserl na reitoria da Universidade de Freiburg. Em 1933, Adolf Hitler foi nomeado chanceler da Alemanha. E aí inicia-se toda aquele período de valorização dos alemães pelo Führer, pelo Adolf Hitler, após eles terem sido fragilizados na derrota da Primeira Guerra Mundial, e um período de propaganda utilizando o cinema e as artes, valorizando os ideais nazistas. Primeiro grande detalhe desse processo de valorização do povo alemão, de elevação do povo alemão ao povo mais, o melhor povo do mundo, né, o povo ariano, e a fomentação de um espírito nacionalista ao povo alemão foi o primeiro detalhe, né, os primeiros acontecimentos desse processo de valorização do povo alemão foram as perseguições aos judaicos, perseguições aos judeus, né? Perseguição a todo tipo de ensinamento universitário que descendesse de autores judeus ou da tradição judaica em si. Como Heidegger era reitor de uma universidade, ele abraçou esses ideais, né, e começou a promover o processo antissemita na Universidade de Freiburg, assim como todas as outras universidades. Depois de um certo tempo, acho que em 1934, né, um ano depois, Heidegger deixa a reitoria da Universidade de Freiburg para se filiar ao partido nazista e iniciar a sua influência acadêmica no ensino alemão, porque ele já não concordava com o ensino alemão anteriormente. Viu na ascendência nazista uma boa oportunidade também de estabelecer a primazia do ser que ele havia filosofado. Lembram que o Heidegger foi o pai do existencialismo depois de Husserl? Ele deu continuidade para a obra de Husserl. Então,
a ânsia de Heidegger de valorizar a existência do ser, apesar de todas as influências da metafísica ocidental, fez com que ele concordasse plenamente com os ideais nazistas. Muito bem, durante o período nazista, da Segunda Guerra Mundial, Heidegger contribuiu com o Partido Nazista nas questões de ensino, nas questões de adaptação do ensino alemão para as questões de superioridade do povo. Passou a Segunda Guerra Mundial, Heidegger ele foi proibido de ensinar, ele foi acusado de ter usado as influências acadêmicas dele para favorecer temas antissemitas, certo? Gente, isso, Heidegger é um tema muito complexo. Heidegger é um filósofo muito complexo, porque a defesa da plenitude do ser, né? O início do existencialismo culminou, ou seja, aconteceu ao mesmo tempo que a ascensão do Partido Nazista Alemão, país onde o Heidegger morava, onde o Heidegger vivia, né? E ele era nada mais nada menos que reitor de uma universidade, a de Freiburg. Então, a obra filosófica de Heidegger, ela se vê totalmente emaranhada com os ideais nazistas de valorização do ser nazista, do ser alemão, né? Valorização do povo alemão. Daí a gente tem que a obra, o legado de Heidegger, ele é controverso e condenado por uma grande parte dos pensadores modernos, por ele ter sido contribuinte, né? Por ele ter contribuído com os pensamentos nazistas e ter reafirmado isso em alguns escritos que ele deixou, ter reafirmado que o ser precisava de uma unidade, que o ser precisava de uma valorização, de um modelo. E esse modelo seria o povo alemão, seria o indivíduo alemão, superior, supostamente superior em vários aspectos. Coisa que era pregada, né, assim, veiculada pelo Partido Nazista, que usou também desse argumento para mover o povo alemão em direção à Segunda Guerra Mundial. E aí todos vocês têm pleno conhecimento do que se deu, né? Apesar da Alemanha ter perdido, né, ter capitulado na guerra, ter perdido o combate, o eixo Japão, Alemanha e Itália, o Holocausto aconteceu, isso é inegável. Grande parte da tradição judaica que era seguida e ensinada na Europa como uma tradição milenar foi sufocada, né? Grande parte dos judeus, quase na sua totalidade na época, foi dizimada pelo Holocausto nazista. Todos nós sabemos disso. Portanto, gente, só para esclarecer, esse módulo 23 de filosofia, que fala sobre Heidegger, a arte e o nazismo, é um módulo complexo, é um módulo de difícil assimilação, né? Esse período de Heidegger se associar ao Partido Nazista e praticamente condenar a obra dele, né, com a pecha, né, com o rótulo de antissemita, é um preâmbulo para
para o que a gente vai ver na sequência, que é extremamente importante em filosofia. A gente vai falar no próximo módulo nada mais nada menos do que Jean-Paul Sartre. Em Sartre a gente tem outro tipo de abordagem do ser, né? Do ser enquanto unidade universal, e a gente tem o Sartre, ele simpatiza com algumas ideias marxistas que até hoje são aceitas e são intuitivamente comprovadas, certo? Então no próximo módulo, quando a gente for ver Jean-Paul Sartre, deixa eu ver se é isso mesmo, porque normalmente em filosofia a sequência de Heidegger é Sartre, é isso mesmo. Jean-Paul Sartre, módulo 24. Nós vamos ter um estudo prolongado de Jean-Paul Sartre, que é extremamente importante para a filosofia também. Deixa eu ver. É isso aí. O 25 é o existencialismo, que aí a gente vai poder conversar melhor, a gente vai poder abordar de uma forma assim, mais prática, mais fluida o existencialismo, tá? Não podemos esquecer, para aqueles alunos que o ano passado conversaram comigo a respeito de existencialismo, que se interessavam muito por existencialismo, eu recomendo Albert Camus, né? Que foi um pensador francês que lutou na resistência contra o exército nazista, porém escreveu muitas obras a respeito de uma sociedade mais fraterna, uma sociedade mais focada nos seus elementos internos. Dentre a literatura de Camus, eu recomendo, assim como a apostila também deve recomendar, né? A Peste, é isso aí. Então, para quem gosta de existencialismo, para quem realmente é adepto da filosofia existencialista, eu recomendo a leitura de A Peste, do Albert Camus, ok? Gente, pela atenção de vocês até esse momento eu agradeço e desejo bons estudos.